sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do MV6Cast. Não poderia ser diferente, hoje vocês vão conhecer as nossas convidadas de peso e com um tema super importante. Veja agora quem são elas. Mariângela Siqueira é psicóloga baseada em evidências e dedica sua carreira a ajudar pessoas a romperem ciclos de culpa, ansiedade e procrastinação. Michele Gonçalves atua ao lado de empresários e profissionais que lidam diariamente com pressão, estresse e sobrecarga, ajudando-os a aliviar dores emocionais e encontrar mais equilíbrio para liderar e viver melhor. Juntas, elas são fundadoras da Sodreia Desenvolvimento Humano, uma empresa dedicada ao cuidado com a saúde emocional nas organizações. Com atuação especializada na NR1, elas auxiliam empresas e lideranças a compreenderem a importância da saúde mental no ambiente de trabalho e a construírem ambientes mais saudáveis, produtivos e sustentáveis. Hoje eu estou aqui com as meninas da Sodreia DH e nós vamos falar sobre um tema super importante. Vamos falar sobre a NR1. Mariângela, Michele, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Nós é que agradecemos pelo convite de vocês, estamos muito felizes de estar aqui. Gratidão, Thaís, gratidão. E agora vamos abordar, eu trouxe até uma colinha, porque todo mundo acha que é um assunto simples e não é bem assim, não é mesmo? Não, Mica. Tem muitas regras, tem muitas coisas e os empresários precisam ficar de olho no que está acontecendo nas atualizações da NR1. Então, eu mapeei as principais dúvidas e trouxe para vocês. Eu acho que um podcast só não vai dar para tirar todas, mas vamos tentar tirar as mais importantes e de repente a gente vem para um segundo episódio. Ótimo. Combinado? Combinado. Então vamos lá. O que exatamente a NR1 exige da empresa hoje? Thaís, a NR1 não é para ser uma inimiga do empresário. Uhum. Nós sabemos que estávamos até conversando aqui antes do podcast, que ser empreendedor no Brasil é algo para herói, né? Sim. Quase que uma missão para titãs. Né? Uhum. Porém, a NR1 ela está vindo com um intuito futuro de trazer previsibilidade para a empresa. Uhum. Então, o que ela exige para essa empresa? Que ela previna acidentes de trabalho. Uhum. E o que são considerados acidentes de trabalho? Antigamente, antes dessa nova atualização do texto da NR1, falava-se em riscos emocionais, mas não era algo que tinha tanta especificidade. Uhum. Então, atualmente, a exigência maior desse novo texto da NR1 é que se gerencie os riscos ocupacionais e, dentro deles, os riscos psicossociais. Então, existem alguns riscos que são emocionais mesmo, que são riscos de saúde emocional que estejam dentro de um ambiente de trabalho. Uhum. E se a gente gerencia esses riscos, é possível a gente prevenir de muitos acidentes, né, de muitas situações que podem trazer depois danos para essa empresa. Então, o gerenciamento de riscos ocupacionais e o programa de gerenciamento de riscos prevê que a empresa esteja, assim como antigamente tinha muito, e ainda existe isso, muita preocupação com ruídos, com ambientes com química tóxica. Hoje em dia, a parte emocional também tem que ser medida. Sim. Então, se um ambiente de trabalho pode provocar algum tipo de dano emocional, isso precisa ser medido e precisa ser mitigado. Uhum. O que é a mitigação? É diminuir ao máximo possível daquele fator de risco que pode causar algum acidente emocional naquele trabalho. Então, essa é a maior exigência. E quando a empresa ela toma cuidado em relação a isso, ela está blindada. Uhum. Porque é possível que se prove que aquela situação emocional daquele colaborador não aconteceu dentro da empresa. Por conta da empresa, né? Exatamente, por conta do trabalho. Uhum. A gente fala muito em nexo com o trabalho.
Uhum. Então, quando existe essa prevenção, existe esse gerenciamento, o colaborador vai entrar numa cultura organizacional de prevenção, não mais de apagar incêndio. Certo. Que hoje em dia a gente ainda é muito do dar um jeito, né? A gente tem muito é muito característico do É da cultura brasileiro, do, né, do brasileiro, vamos pensar assim. Então, a ideia é mudar essa percepção de dar um jeito. Dar um jeito é apagar incêndio. Então, o que a gente propõe com essa nova fiscalização? Que ao invés da gente dar um jeito, a gente pode prevenir para que não precise dar um jeito lá na frente. E dar um jeito, com certeza, gasta muito mais do que prevenir. Né? Essa Sim. conta, às vezes, o empresário deixa de fazer. Então, essa é a maior exigência e nós, como consultores e parte do desenvolvimento humano, estamos aqui para auxiliar a empresa no geral. A empresa é feita de empresários e colaboradores. Exato. Isso que você traz é até importante, porque às vezes as pessoas olham para a NR1 e aí elas ficam muito preocupadas com a questão da multa, a questão da fiscalização. Só que o que é importante o empresário se atentar? Um colaborador emocionalmente bem, ele é mais produtivo, né? Ele consegue trazer para o ambiente essa felicidade, essa clareza do que está fazendo. E quando você traz essa questão de evitar os riscos, se você parar para analisar, é que as pessoas não têm muito esse cuidado de analisar. O maior ativo de uma empresa são os seus colaboradores. As pessoas pensam que são os clientes também, porém são os colaboradores que fazem com que o cliente esteja satisfeito. Então, nós partimos do colaborador. E, além disso, quando a gente olha para os riscos emocionais e tudo isso que pode trazer, um colaborador que não está bem emocionalmente, ele é suscetível a ter uma queda, um acidente de trabalho, ele é suscetível numa distração que vai atravessar uma rua, ter um acidente de trabalho. Eu falo porque eu vivi uma situação muito próxima dessa com o meu pai. O meu pai emocionalmente não estava legal, passando muita pressão, e o meu pai faleceu no trabalho. Então, eu vivi isso na prática. Então, o que as pessoas precisam entender é que a pressão emocional, a questão de a pessoa não estar num lugar onde ela não se sente segura e feliz, pode causar muitos danos. Então, não é só para cumprir a regra. É para realmente viver a regra e fazer com que essa empresa realmente seja produtiva, com que essa empresa realmente tenha nos colaboradores a verdade do que passa para os clientes, né? Então, eu considero que não é só porque a NR1 trouxe isso. As empresas precisam se preocupar com o maior ativo que elas têm, que são os colaboradores, né? E aí, quando a gente traz isso, as pessoas preocupadas com as multas, e aí eu tenho a segunda pergunta. A NR1, ela só é para grandes empresas ou para pequenas empresas? Porque eu vejo que o pequeno empresário está muito tranquilo. Não, a NR1 vai se preocupar comigo? Conta um pouquinho. Thaís, grandes, pequenas empresas, você tendo algum contrato CLT ou um sócio na sua empresa, você já precisa ter o seu PGR e GRO atualizados de acordo com a NR1. É claro que para pequenas empresas a dinâmica é diferente. É uma dinâmica mais de diagnóstico e se houver alguma situação de alto risco psicossocial que vá demandar alguma intervenção, a gente faz a intervenção, porém, tendo um funcionário CLT ou um sócio, você já é uma pessoa, empresário que precisa se atentar e se adequar a essas normas, como a gente estava falando na primeira questão. Isso para que você previna e tenha previsibilidade futura e tenha muito menos gargalos gastando teu dinheiro à toa. Então, Sim. Previne realmente, para que você tenha uma visão mais de planejamento, uma visão mais de futuro. E tendo uma visão de futuro, você já se previne de determinadas situações que lá no futuro não vão acontecer.
Uhum. Então, é importante para todas as empresas, seja você grande ou pequeno. Perfeito. E aí, para dar um pouquinho mais de clareza, né? Porque às vezes as pessoas elas ficam muito, mas com relação à NR1, o que vem dentro dessa nova normativa? Vamos explicar de uma maneira, como se fosse explicar para criança, que eu trago sempre esse tema do ChatGPT. O ChatGPT esclareceu a nossa vida quando você pergunta, Chat, explique como se fosse para uma criança determinado tema. O que o trabalho do psicólogo, do terapeuta, vem trazer de benefício com a NR1? Thaís, quando a gente fala de terapia, de psicoterapia, a gente fala de conhecimento, autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhece, mais você sabe quais são as ferramentas que você tem para lidar com situações adversas. Então, a psicologia, o psicólogo dentro de uma empresa, o consultor dentro de uma empresa, como posso dizer, o profissional que trabalha com desenvolvimento humano dentro de uma empresa, ele vai trazer essa clareza de perfil comportamental, de perfil emocional, de regulação emocional, porque nós somos, em primeiro lugar, somos animais no sentido emocional. Sim. A gente vem já com um software já instalado dentro de nós que é automático. Então, a gente reage às coisas em primeiro lugar. Depois a gente pensa sobre aquilo. Sim. Quando a gente não tem uma regulação emocional, a gente vai levar isso para o corpo. Aí a Mi pode falar um pouco mais sobre isso. Pode levar isso para o corpo. Uma das principais... um dos principais trabalhos em relação à parte emocional era Ler-Dort, né? Que era a lesão por esforço repetitivo, esqueci qual que é o Dort, mas antes era visto mais isso justamente porque estava mais visível. Sim. Mas antes de ter uma Ler-Dort, por exemplo, a pessoa pode ter uma questão emocional lá que está levando a isso. A isso, exato. Então, o psicólogo dentro de uma empresa, o profissional que trabalha com as emoções dentro de uma empresa, ele vai trazer essa clareza para que você saiba regular suas emoções, lidar com situações, principalmente as adversas e até mesmo as boas, para que você possa ter ferramentas para cada vez aumentar mais a tua produtividade, cada vez ser melhor para os seus clientes e cada vez ser uma empresa sistêmica que funciona bem, né? Que é funcional. Né? E a Mi pode até falar um pouquinho da parte de corpo, quanto de empresários ela atende que trazem essa questão para o corpo. Você mesmo me falou, né, Thaís, sobre um dia eu travei o meu ciático. Exatamente. Eu atendo a maioria homens empresários. Então, esses empresários, as queixas são sempre as mesmas. Aquela tensão no pescoço, travou a minha coluna, insônia, ansiedade. Por quê? Porque vai levando, né? Tudo pro corpo, Tudo né? pro corpo. Então, atenção. E o que acontece com o ser humano, que é a parte da psicoterapia? O ser humano, ele vai engolindo. Se ele não tem, eu tenho dificuldade de falar, não gosto de brigar, eu sou aquele que ameniza a situação, engole. E aí vai ficando. Eu falo que é sempre um bexigão. Ou então eu falo que cada ser humano tem uma mochilinha na costa. Que a gente tem os nossos problemas, que já não são poucos. Mas aí a gente pega do marido, do filho, papagaio, periquito e vai colocando. Só que uma hora essa bolsinha ela vai romper. E ela vai espalhar pedras, os problemas para todos quanto é lado. E se você não estiver bem fisicamente, isso vai pro seu corpo. Então, emocionalmente, vai te trazer, é sempre início, né? Uma dorzinha chata, um estômago que arde, uma insônia, eu não tenho... São os alertas, né? São os alertas primeiro. Vai dar vários alertas. Por que existe o burnout? Porque ele te dá vários alertas, só que você não vê aquele alerta. Faz parte. Você ignora, né? Depois eu vejo isso, depois eu vou atrás disso. Só que aí isso vai acumulando até o teu corpo se autodesligar. E mesmo que você só cuide dessa parte, então cuidou lá da dor muscular.
Se não adianta cuidar do se você não emocional, pegar a raiz você vai da continuar nutrindo, vamos pensar assim, o problema. Exatamente, é um leque, né? Eu falo para os meus clientes assim, ó, é tudo um leque. Uhum. Você tem que ter a parte psicoterapeuta já, tua cabeça bem estruturada, o seu corpo, o sono é essencial. A alimentação. Então, assim, são vários fatores que, assim, é igual um carro. Eu vou trocar um óleo, mas depois eu vejo lá a parte do motor. Eu Vai vou trocar fundir. uma hora vai dar problema. E o ser humano não vê isso às vezes. E aí acontece casos sérios, né? Até numa empresa, que vai cair o rendimento dos profissionais. E é isso que os empresários precisam ver. É isso que a Sodrea está tentando levar para as empresas. Que você não vai gastar o seu dinheiro. Não. Né? Você vai ter um gasto, mas a volta desse empreendimento A produtividade aumenta Exatamente. demais. Eu falo como empresária mesmo, Sim. né? Desde 2019, eu implanto na empresa a questão de treinamentos, de desenvolvimento, de terapia. Justamente porque eu entendi que o colaborador, quando ele não se conhece, ele não sabe os próprios limites. Sim. Então, você vai trazer uma tarefa para ele vai pegar. Você vai trazer outra, ele vai pegar. Ele vai trazer outra, ele vai pegar. Se você não tem um sistema controlando muito bem tudo que esse colaborador está fazendo e você não tem essa visão clara, você está sobrecarregando o colaborador e ele, por não ter esse autoconhecimento e limite de falar assim, olha, eu não aguento mais. Você vai ter um grande problema na tua operação. Porque ele vai pegando a um ponto de que ele vai adoecer emocionalmente. Exatamente. E fisicamente. Exatamente. Então, eu falo que investir, principalmente nesse projeto completo que vocês têm, que envolve o corpo e a mente, ele faz com que esse colaborador se torne mais produtivo, mais seguro. Vamos pensar o colaborador num formato de filho, de criança. Sim. A criança, para ela ser ela mesma, ela precisa se sentir segura. Exatamente. E nós, seres humanos, somos assim. Você pode ver que quando você está num ambiente, está conversando, você só se solta e conversa quando você se sente seguro. O colaborador é a mesma coisa. Ele vai se sentir seguro quando ele tem domínio das próprias emoções, de si mesmo e conhece os seus limites. Exatamente. E quanto se evita de problema quando esse colaborador conhece os seus limites. E aí ele vai se sentir amado, ele vai se sentir valorizado. Isso. E ele vai render na sua empresa. Você começou a fazer isso, já faz isso há muito tempo. Você teve rendimento na sua empresa? Vixe, como tenho. Então é isso que eles precisam entender. Que há um retorno maior. Sim. E se ele não fizer isso, ele só vai perder. E se acredita, é até importante falar isso para os empresários. Eu trabalho com uma equipe reduzida, mas com uma equipe altamente rentável. Tá vendo? Eficaz. Exato. Nossa. Por quê? Porque pessoas felizes produzem mais, pessoas seguras têm limites, então você sabe até onde você pode ir, como você pode fazer. E muitas vezes essa questão dessa segurança e tudo mais, ela devolve para o empresário tanta coisa bacana que o colaborador ele traz ideia, ele consegue se expressar. E não é trabalho, né? Se torna prazer. Porque ele fala, Exato. nossa, eu tenho prazer de ir para minha empresa, de acordar, de chegar lá, ajudar a Thaís e conversar com os meus amigos, impor ideias. E é isso que vai render para a empresa. É exatamente isso. Vamos lá, então. O que acontece se eu não cumprir a NR1? Existe até a possibilidade da empresa fechar as portas. Porque aqui no Brasil, a maioria das nossas empresas são pequenas e médias empresas. Uhum. Grandes empresas são poucas, né? Então, pequenas e médias é o que mais nós temos compondo nossa parte profissional e empresarial. Uhum. Então, as multas relacionadas a não ter um PGR, um Programa de Gerenciamento de Riscos, e um GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, atualizado e com a NR1 implementada, onde se prova que está fazendo desenvolvimento humano dentro da empresa, está com programas contínuos de saúde mental, está com ferramentas que estejam prevenindo os possíveis acidentes, esses fatores, geram multas, e não só uma única multa. São várias multas para cada um dos fatores que não estão sendo cumpridos, que não estão sendo mitigados, e isso se multiplica
pelo número de colaboradores dentro da empresa. Ah, então não é uma multa por não cumprir, é uma multa por colaborador. Existe essa possibilidade. Tá. Uhum. E além disso, aumenta passivo trabalhista. Então, uma empresa que não tem o seu PGR e GRO atualizado tem 80% menos chance de vencer uma ação trabalhista que o colaborador esteja trazendo contra ela. Né? Então, se você tem o seu GRO e o seu PGR atualizados, você tem uma garantia muito maior de você estar em conformidade com isso e o juiz olhar para você como uma empresa colaboradora para a saúde mental. Né? Processos, né? E aí aumenta-se também a questão de impostos. Porque uma empresa que tem muitos atestados, por exemplo, ela vai pagar muito mais impostos, que é o FAP, é um multiplicador de impostos, é o fator acidentário previdenciário. O FAP, ele multiplica o RAT, que é o risco de acidente de trabalho. Então, o RAT é pago em toda a folha de pagamento pelas empresas brasileiras. Se o seu FAP está alto, ele vai aumentar. Às vezes, vai carregar junto, vamos pensar assim, né? Ele dobra o imposto que você paga na folha de pagamento. Se o seu FAP está baixo, você diminui o valor de folha de pagamento. Então, é gargalo, isso que a gente fala de ter os gaps. A consultoria, ela olha principalmente para esses gaps. Onde é que está drenando o teu dinheiro que você pode corrigir e aí pagar menos impostos, perder menos ações trabalhistas, ter menos afastamentos, ter menos absenteísmo, menos presenteísmo, ter menos pessoas que estão saindo da empresa, porque o colaborador que valoriza a empresa, ele vai querer ficar lá dentro. Sim. Então, vai reter talentos. Sim. Retendo talentos, aquela empresa é uma empresa muito bem vista. Vai querer mais gente trabalhar lá dentro. Então, tudo isso é muito benéfico. E o contrário também é verdadeiro. Então, se não cumpre, é muito maléfico também. Então, olha só. Os empresários que estão aí com a cabeça pensando que a NR1 veio para prejudicar, que é só mais uma questão do governo para tirar dinheiro do empresário. Ou seja, tem o benefício da gente olhar para o colaborador e entender que ele se torna mais produtivo. Tem o benefício com relação às questões de impostos. Então, ou seja, a NR1 ela traz muito mais benefícios, né, do que uma cobrança, do que quer que seja. Você tem razão em dizer que agora talvez a sensação de perda seja maior. Porque é a mesma coisa que eu gosto muito de dar o exemplo da casa. Vamos supor que você compre uma casa que precisa de uma reforma na estrutura. Talvez nesse primeiro momento você vá gastar um pouco mais para reformar aquela estrutura. Mas depois que você reformou a estrutura, você vai ter muito mais segurança. Sim. Se você entra naquela casa sabendo dos problemas e não reforma a estrutura, pode ser que a casa vá cair. E todos os dias você vai ter um problema, né? Todos os dias você tem um problema. E aí você vai ficar apagando incêndio, que a gente fala. Então, deu uma infiltração lá no banheiro, eu vou lá e corrijo só aquela infiltraçãozinha do banheiro da minha tá vazando por dentro da parede, daqui a pouco cai a parede. Exatamente. Então, o ideal é você gastar um pouco mais agora. Sim, de fato, essa sensação é verdadeira neste primeiro momento. Para empresas que nunca fizeram isso, vai ter sim um gasto um pouco maior agora, mas sempre prevendo um futuro muito mais seguro. É um investimento. É um investimento. E no maior ativo, vamos pensar, né? Tem algumas empresas que já fazem isso. Sim. É importante conversar com empresários que já fazem esse trabalho de desenvolvimento Eles humano. gostam, né? Porque tem até o selo de qualidade, eles falam, não, eu já ganhei prêmio tal, e é legal isso. Mas são poucos, né? 1% só de empresários. E que eles precisam entender que não é só mais uma lei. Que ele vai fazer alguma coisa baratinha, eu já faço isso aí, eu tenho que fazer, eu não quero gastar. O governo jogou a responsabilidade para mim e agora eu tenho que gastar mais. Ele precisa ter essa mentalidade de entender que a NR1 ela veio para ajudar e para fazer com que ele
cresça ainda mais o rendimento da empresa, Sim. para que melhore. É uma pena que precisou virar lei. Uhum. Não deveria, né? Não deveria. Eu concordo. Vamos lá. O que são riscos psicossociais e por que agora isso virou responsabilidade da empresa? Acho que a gente determinou isso um pouco, mas se você quiser trazer um pouquinho mais e pensar assim, como que isso pode gerar um problema trabalhista? Uhum. Riscos psicossociais são, para facilitar, como se fossem riscos de ruído, riscos tóxicos, tudo que mexe com a parte emocional de um colaborador e dos líderes e gestores é considerado um fator de risco. Então, se a demanda de trabalho está maior do que a recompensa, é um risco de trabalho. Sim. Se a comunicação dentro de um setor está uma comunicação dispersa, que não chega a conclusões nenhuma, está gerando algum tipo de discussão, briga, e o setor não está alinhado, é um fator de risco psicossocial. Estresse é um fator de risco psicossocial. Isolamento é um fator de risco psicossocial. Se tudo isso não estiver sendo gerenciado e documentado, isso é muito importante lembrar, tem que ter tudo documentado. Não basta só você falar que fez. Tem que ter uma prova, né? Fez. Tem que ter a comprovação. Exatamente. Então, esses são fatores de risco. São 13 os fatores de riscos psicossociais que são avaliados de acordo com o guia da NR1, e cada um desses fatores de risco gera um passivo, né, em relação a multas e fiscalizações e autuações. Uhum. Então, cada um deles ele é levantado com um questionário, com um diagnóstico de fatores de riscos psicossociais que a Sodreia, por exemplo, disponibiliza. Cada um dos funcionários responde a esse questionário que está avaliando todos esses fatores para ver aonde estão os altos riscos psicossociais, os moderados e os baixos. De acordo com os riscos mais altos, é onde é necessário ter programas que estejam em nexo com esses fatores que estão sendo apresentados. E tratando individualmente. Tratando cada um desses fatores. Legal. Eu vejo também, você trouxe também essa questão, mas como que a NR1 se conecta ao PGR e ao GRO? A NR1 é a norma regulamentadora. Uhum. É a norma que está regulamentando essas os programas. Uhum. Então, o PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos que contempla todos esses documentos. Que aí vai trazer questão de EPIs, vai trazer os riscos, tudo num plano só, vamos pensar assim. Exatamente. A NR1, ela é a mãe de todas as outras NRs. Uhum. Então, dentro da NR1 tem lá a NR17, a NR7, a NR33, ela regulamenta essas outras NRs também. Que são todas relacionadas aos riscos, mas cada um de uma maneira diferente, vamos pensar assim. E dentro do PGR tem que estar toda a documentação que prova e comprova que todas essas NRs estão sendo implementadas dentro de uma empresa. Então, ou seja, o empresário agora ele precisa entender que não adianta ele estar utilizando os EPIs, está tudo organizado, tudo bonitinho, ter documentado, se ele tem os riscos emocionais dentro da empresa dele acontecendo. Se ele não tiver o GRO, por exemplo. Perfeito. É o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Perfeito. E também não adianta ter só o documento. Uhum. Né? Então, muitas empresas estão vendendo o pacotão da NR1, isso é um problema, porque elas só entregam um documento, um papel. No papel tudo fica muito bonito, né? A gente sabe que teoricamente as coisas são muito bonitas. Sim. Mas na hora de colocar em prática é que a gente vê onde é que
estão os problemas, onde é que surge a necessidade de olhar com mais atenção, de olhar com mais especialidade, é um olhar técnico mesmo. Uhum. Então, só o papel não vai adiantar nada, até porque tem muitas multas que não vão ser nem necessárias que o fiscal esteja presente. Já dá para identificar pela questão de atestados, enfim, por várias questões, né? Então, só o papel não adianta. Uhum. Precisa ter a comprovação de que ele está implementando e colocando em prática aquilo. E não interessa se você não colocar também no papel. Uhum. Então, eu nem vou levantar a lebre. Não adianta, porque tudo vai estar agora cruzado num sistema Todas as digital, informações, sim. né? Então, tendo esse sistema digital, mesmo que você não levante a lebre, isso já está subentendido. Não, e é justamente a questão que a gente já trouxe, né? É o risco trabalhista, é o absenteísmo, é um monte de coisa que vai fazendo, independente de a multa vir, não vir, você já está sendo prejudicado. Você só não percebeu. Essa é a verdade. Aí tem uma pergunta muito boa. Treinamento resolve ou eu preciso contratar uma empresa própria para isso? Porque muitos empresários estão, simplesmente eu vou lá e treino. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. O treinamento é óbvio que ajuda muito, mas, por exemplo, uma empresa que nunca fez, Uhum. né? Então, eu gosto muito de exemplos que simplifiquem, igual você falou. Vamos explicar para uma criança de 5 anos. Então, vamos imaginar que você nunca cozinhou na sua vida. Você vai ter da tua cabeça uma receita? Não. Óbvio, não sabe nem por onde começar, não é mesmo? É óbvio que você vai precisar procurar uma fonte que te traga uma referência. Uhum. Então, muitas empresas não fazem, nunca nem fizeram um gerenciamento de riscos ocupacionais. Nem sabem o que é exatamente um fator de risco psicossocial. Uhum. Então, não vai adiantar ela querer fazer a receita da cabeça dela do nada. E pode ser até pior, né? Porque pensa, um empresário que nunca teve acesso a um treinamento de teor emocional, que não tem muito essa noção de desenvolvimento humano, aplicando um treinamento que ele não tem propriedade para falar sobre aquilo. Exatamente. Ontem eu estava conversando com uma empresa e os sócios me perguntaram, mas qual é a garantia que você me daria de que vai funcionar? A garantia que eu dou é 10 anos de experiência clínica com mais de 1.000 pacientes atendidos. Então é assim, a pessoa muda? Claro que muda. Sim. Só que tem que ter um olhar especializado. Tem que ter um olhar técnico. Uma pessoa que saiba de análise de comportamento, uma pessoa que saiba de treinamento comportamental. Então, não adianta você achar que conhece o ser humano. Se você não estudou sobre o cérebro humano, sobre comportamento humano, sobre os porquês das nossas atitudes, né? Então, isso precisa de um olhar técnico. Até porque, de um diálogo, você consegue identificar se tem traumas, bloqueios, você consegue ler até por microexpressões, porque você estudou para isso. Agora pensa, um empresário que ele foi preparado para gerir a empresa dele, ele vai ter essa habilidade, essa técnica? Você me permite, Thaís, a Mária até conversou faz um tempo já com uma empresa, que eles pegaram testes que o próprio RH foi lá e colocou lá para esses colaboradores que foram contratados, e um desses colaboradores veio com burnout. Mas na hora do teste, ela respondeu tudo lá. Não tem. Então, não souberam, não tinha um especialista para ver isso. Sim. Essa pessoa entrou com uma ação com a empresa, de que ela pegou burnout ali e tal. Até você explicar que aquilo não tem nada a ver, aí... Desassociar, né? Não, mas você veio de lá. Não, eu não vim de lá, eu adquiri aqui. E aí, processo em cima de processo, aí dá toda a briga. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Exato, porque eu falo assim, toda dor, né, emocional, vamos começar pela emocional, ela teve acesso em algum lugar, ela começou em algum lugar. E para você identificar, você tem que ter muita perícia, porque às vezes aquilo veio da infância e deu um gatilho na empresa,
ou de repente a pessoa está trazendo um problema que ela tem em casa para dentro da empresa e ela não consegue ter essa distinção. Porque, vamos pensar, nós vivemos em uma vida acelerada. Não tem como falar que não. Todo mundo hoje é celular para cima, para baixo, é trabalho, e a sociedade em si, com essa exposição online, eles fazem com que você tem que vencer como todo mundo está vencendo, e gera uma pressão desnecessária já, principalmente aos jovens. Eu trabalho com muito jovem, e eu percebo que existe uma pressão que eles já colocam sobre eles. Então, você entender e desassociar o que vem de dentro da empresa, porque mesmo que vem de fora, vai respingar dentro da empresa. Então, por isso a importância de ter um profissional pronto para entender essas demandas. E digo mais, por mais que eu entenda um pouco sobre desenvolvimento humano e tudo mais, muitas vezes o colaborador ele não vai se abrir comigo. Porque ainda existe aquele negócio, dono, colaborador. Exato. Tem um distanciamento que, por mais que não exista, existe ainda, é cultural, né? Então, você ter um profissional que está cuidando disso para você ter segurança para fazer o teu negócio crescer, é sensacional. Eu falo por mim, é sensacional. Eu uso muito uma expressão, provavelmente ninguém vai entender, mas faz muito sentido na minha cabeça. Coisa com coisa. Coloque coisa com coisa. Então, não adianta um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico em segurança do trabalho, um médico de segurança do trabalho, querer fazer o trabalho que compete ao psicólogo. Não faz sentido, né? Não estamos falando que não tenha gente que seja competente em relação a isso, mas quem habilidade melhor para falar de riscos psicossociais do que um psicólogo? Habilidade. Entende? Eu tenho uma questão que eu levo pra mim, que é aquela frase, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E eu acredito que para você conseguir adentrar no território emocional de outra pessoa, você tem que ter um preparo emocional e uma habilidade, né, muito diferente do que qualquer outra profissão. Você tá entrando num território onde você tem toda aquela história, todo o código daquela vida. Entendeu? É uma profissão que você precisa se sentir seguro para abrir os seus códigos. Então, não é qualquer pessoa que faz isso. Não é um aconselhamento. Exato, é isso que as pessoas precisam entender. Hoje se fala muito da tal da alta performance. Vamos trabalhar em alta performance, não sei o quê. Como que você vai motivar alguém a ter performance se você não sabe o que é que move o coração daquela pessoa? O que é que faz com que aquela pessoa... Tem gente que é dinheiro, tem gente que é experiência com a família, tem gente que é um dia de folga para poder curtir. Então eu falo, tudo o que vocês fazem dá para a empresa essa segurança de que meu colaborador tá feliz, ele tá sendo visto, ele tá me entregando e eu estou devolvendo. Porque nenhuma relação que não funciona, dou e recebo, vai dar certo. Porque o empresário tem muito aquela cabeça, mas eu já tô pagando. Vai nessa. Na minha época não tinha Vai estresse, nessa. não tinha depressão. Ou você trabalhava, você... Vai nessa. Então, é muito importante. Na minha época, eu trabalhava desde os 7 anos de idade. Mas talvez por isso que as coisas estão assim. Entende? Né? Que não era para você estar trabalhando com 7 anos Exatamente. de idade. Talvez você pulou uma etapa que hoje tá trazendo um problema, você só não percebeu. Exatamente. Ainda. Exatamente. Vamos lá, isso daqui também é uma dúvida até minha, viu? Quem responde se algo der errado? Vamos supor que teve um problema em determinado setor. O responsável, o gestor ou a empresa? O gestor de desenvolvimento humano, você fala? Consultor? Isso. Porque vamos supor que, tá fazendo o plano, tá funcionando, não sei o quê, mas teve um problema ali. Quem que vai responder sobre isso? Vai dar errado coisa, gente. Fiquem tranquilos, tá? Porque a consultoria é para isso mesmo. Pra gente testar coisas para ver o que funciona melhor. Então, quem vai responder? A comunidade. Né? Nós vamos ser um suporte para a empresa. Então, nós estaremos ali para orientar. Se deu alguma coisa errada, então vamos mudar? Vamos testar de um outro jeito? Vamos implementar essa outra ferramenta aqui, porque essa daqui não funcionou. Assim como o indivíduo é único, a empresa, que é composta de vários indivíduos, também é única. Sim. Então,
Nem sempre aquilo que funcionou para uma Facchini, que tem sei lá quantas filiais e não sei quantos funcionários, vai funcionar para uma outra empresa, né, que seja às vezes menor. Até porque estamos falando de pessoas, né? Uhum. Então, quem responde é a parceria. Uhum. Então, somos parceiros. Uhum. O consultor vai estar lá dentro como um parceiro estratégico para essa empresa. Legal. O que der de errado, legal. Melhor também que a gente percebeu que deu alguma coisa de errado, a gente vai mudar a estratégia. Por isso que é um programa contínuo. Uhum. Não pode ser uma coisa de pontual. Só fiz agora para resolver e ano que vem eu vejo se eu continuo. Não, é uma coisa que tem que ser o tempo todo. Porque mudar uma cultura é uma coisa que demanda muito esforço. Sim. Muito esforço e um grande processo. Legal. Então é isso. Eu tinha uma pergunta, mas a gente já tratou, que podem gerar processos mesmo sem acidente físico. E como comprovar que a minha empresa está em conformidade com a NR1? PGR e o GRO, né? Mas não é o que eu falei, não basta só a documentação. O fiscal, se ele fizer uma visita na sua empresa, ele vai avaliar, vai fazer, ele vai ter conversas com os colaboradores, ele vai levantar a lebre mesmo, vai levantar todos os tapetes. Então, assim, não adianta esconder debaixo do tapete, porque o fiscal está treinado para isso. Ele está vendo que ali naquele tapete tem um murundumzinho ali, ele está olhando e falando assim, ali eu estou vendo um negócio ali. Né? Então, o que comprova? Comprova que o documento está bem feito e isso está em nexo, está combinando com o que ele está vendo ali na empresa. Vai estar lindo aqui no documento, mas deixa eu ver se realmente isso está funcionando aqui dentro da empresa. Vendo que está funcionando, que está lindo no papel, você está em conformidade. Está lindo no papel, mas ele está vendo que não está funcionando, você não está em conformidade. Não tem nem papel, pior ainda, né? A multa já vem na hora. Aí que é pior. E aí, vamos falar assim, ó. O empresário, ele decidiu que ele quer contratar o consultor, que ele quer contratar, vamos pensar assim, o plano, né? O que ele tem que se atentar para fazer esse tipo de contratação? Primeira coisa é ver se as pessoas são especializadas. Então, tem que ter um olhar técnico, tem que ter autoridade dentro do assunto. Então, muita gente está aproveitando a onda da NR1 para criar uma nova demanda de trabalho. Toma cuidado, porque às vezes a pessoa tem a lábia, mas não tem a técnica. Não tem a entrega, né? Então, a primeira coisa que a gente orienta para o empresário que quer contratar, conversa com o profissional. E não só isso, né? Eu vou falar porque eu já recebi alguns e-mails, algumas questões. É tudo muito raso. Então, antes de contratar, qual é a proposta que essa empresa tem para trazer para mim? Porque eu recebi alguns e-mails em que a pessoa traz assim para mim, esteja de acordo com a NR1, contrate, não sei o que, clique aqui. Tá, e daí? Precisa ter uma proposta clara, contando o que esse plano vai trazer para minha empresa, são quantas horas, o que é, conhecer os profissionais, entender qual a bagagem que esses profissionais têm. Porque hoje, se você abrir no Instagram em qualquer lugar, você vai ver muita gente falando o raso, que quando você aprofunda um pouquinho sobre a NR1, a pessoa já não consegue entregar mais nada. Que acontece a questão dos testes. Aplica esses testes, você não precisa nada disso, gastar esse monte de dinheiro, faz só isso aqui, ó, só o arroz com feijão que tá tudo certo. E aí, quando um colaborador tiver crise de ansiedade, burnout, começar a faltar por problemas emocionais, psicossociais, aí você vira pra esse parceiro e fala assim, e agora, você vai pagar a conta? Como é que a gente faz? A Mari sempre fala, você não vai no médico gastro e tipo, tem problema de estômago e vou no dentista. Cada especialista na sua área, né? E olhar justamente para isso. Os planos que envolvem e entregam realmente, verdadeiramente, o que tem no projeto, né? O que se espera. E aí eu queria que vocês...
sempre encerro os episódios assim. Eu queria que cada uma de vocês trouxesse uma frase para entregar para os empresários que estão nos assistindo. Nossa, uma frase. Eu sempre fui péssima para essas coisas. Uma hora dessas? Ainda mais eu prolixa do jeito que eu sou, fazer uma síntese. Uma frase, deixa eu pensar. Eu vou falar uma coisa que é muito óbvia, que nossos avós falavam, que eu acho que cabe muito. Melhor prevenir do que remediar. Ótimo. Excelente. Como diz meu marido, é o arroz com feijão, mas é o que funciona. Exatamente. É isso. E você, Mi? Não deixe para fazer amanhã o que pode ser feito hoje. Porque a NR1 tá aí já, né? Então, depois eu vejo o que eu vou fazer. Mas aí depois você tá lá, de repente, uma empresa de média porte, 100 funcionários, 150 funcionários, pegou aqui, eu não sabia que era isso, eu nem sei o que é NR1, e agora? Como você vai resolver aquilo em 15 dias, em um mês, lá no dia? É exatamente não deixa isso. Para amanhã. Entenda primeiro o que é NR1, procure um especialista, como a Mari falou, entenda pelo menos o que é, porque o pessoal não sabe o que é, tem empresário que nem sabe o que é, Não. e ele só acha que ele só vai ter gasto, é o governo que impôs para mim ter mais gasto, é difícil viver hoje aqui, nessa situação, um empresário, sim, mas como a gente conversou até agora, a NR1 ela veio para simplificar várias coisas Sim. e ajudar o empresário e os seus colaboradores a melhorar, a aumentar Sim. o rendimento, não só financeiro, como no trabalho. Então, isso que é importante. Nós estamos aqui para sermos parceiras estratégicas. E fazer junto, né? É isso que tem que ficar claro. Pegar na mão mesmo. Quando você traz um projeto desse, é para pegar na mão do empresário e falar assim, olha, enquanto você está cuidando do seu lucro, porque toda empresa está olhando para isso, né? Enquanto você está cuidando do seu lucro, eu vou cuidar do seu maior patrimônio. Exatamente. Vou cuidar aqui dos seus colaboradores. Exatamente. Sua missão é, sei lá, por exemplo, cuidar de pessoas ou entregar um bom marketing. A gente vai ajudar que você continue Exatamente. fazendo muito bem a sua missão. Exato. E aí, é justamente pensar nisso. Como que vai complicar para o empresário se no meio de entregar a missão, no meio de fazer, ele tem um colaborador com burnout, com ansiedade e o quanto isso prejudica o todo. Então, Testados lá pipocando, né? é muito melhor cuidar do que ter um problema. Então, você que assistiu o nosso episódio até aqui, já manda para aquele seu amigo empresário que ainda não entendeu o que é a NR1 e os benefícios que ela traz. Porque todo mundo está olhando só para o problema e para a multa. Olha para os benefícios. Michele, Mariângela, muito obrigada. Gratidão. Eu tenho certeza que vão surgir dúvidas e a gente volta para o episódio 2. A gente pode falar o nosso telefone ou depois... Nós vamos colocar na tela o Instagram de vocês e o site de vocês para o pessoal já encontrar. E, inclusive, se ainda ficou alguma dúvida, já entra, manda um direct para elas, para tirar essa dúvida e para contratar elas também. Deixa nos comentários, que a gente gosta também, né? É isso aí. Muito obrigada e até a próxima.